Bom dia a todos mais uma vez. Mais um domingo. A semana passa tão rápida, né? Quando a gente vê, já é domingo de novo. Mas é sempre uma oportunidade da gente vir a esta casa para aprender um pouco mais das lições deixadas por Jesus, né? Para que a gente vá se fortalecendo no entendimento, desenvolvendo a fé, a confiança tão necessária para essa nossa longa caminhada. Já percorremos, não sei se 1/3 do caminho, talvez até menos, né? Mas ainda temos uma estrada longa até chegarmos ao nosso destino. E não nos falta oportunidade, né? Ver que, felizmente, são poucas pessoas que vêm à casa espírita, né, para aprender. Sabemos que a casa espírita não oferece muita facilidade, né? A gente tem que trabalhar, tem que realizar alguma coisa, porque, principalmente no sentido da caridade. O próprio Cristo disse que fora da caridade não há salvação. Então, até estarmos aqui já é uma prática da caridade para com a gente mesmo, né? Nós estamos sendo caridosos com a gente porque estamos aqui aprendendo. Sem mais delongas, vamos dar início a esta pequena reunião. Hoje nós temos a alegria de receber aqui a Regina. Eu não sei se digo que ela mora em Cambé ou se ela mora lá no estado de São Paulo. Ela falou que está com uma perna aqui e outra perna. Mas a Regina é uma trabalhadora desta casa, lá onde ela reside, e ela está sempre em contato com a casa espírita, desenvolvendo trabalho, desenvolvendo principalmente a prática do esclarecimento. Então seja bem-vinda. Vamos então elevar os nossos pensamentos, lembrando Jesus, que é o nosso mestre, o nosso guia, e rogar a Ele que nos abençoe, nos ilumine, para que a gente possa estar com a nossa mente aberta para assimilarmos a mensagem desta manhã. Assim, Senhor, ouve a nossa prece. Pai bom e generoso, que estais no céu, santificado seja o teu nome, Senhor. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como ela é feita em toda parte. O pão de cada dia, dá-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos devem. Não nos deixe, Senhor, cairmos em tentação. Livra-nos do mal, hoje e sempre. Com a palavra, Regina. E que a gente possa refletir um pouco sobre esses ensinamentos. Como nós estamos vivendo um período em que é muito contraditório hoje em dia, não é? Há uma inversão de valores muito grande. Então, se nós não temos um objetivo, se nós não temos um roteiro a seguir, às vezes a gente fica se perguntando o que é certo hoje em dia, o que é errado, não é? Qual o caminho que eu devo seguir? Mas como a gente já conhece alguma coisa dos ensinamentos de Jesus, então a gente passa a refletir sobre algumas frases que Jesus nos deixou. E uma delas é que ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, só com essa frase, eu acho que Jesus já nos dá um norte, né? Qual o caminho que nós devemos seguir, que é seguir as orientações que ele nos deixou, não é? Então,
diante de tantos ensinamentos que ele nos deixou, hoje eu escolhi o tema vigiar e orar. Nós somos espíritos ainda imperfeitos, espíritos em evolução, não é isso? Então nós devemos sempre nos perguntar o que é que nós estamos fazendo aqui, qual o caminho então que nós devemos seguir, porque nós vamos passar por muitas tribulações, por muitas provas, e segundo os ensinamentos de Jesus, são essas provas que nos fazem evoluir, desde que a gente as vença, né? Que a gente não se deixa influenciar pelo negativismo. Então, diante desse vigiar e orar, eu fui olhar no dicionário qual o significado. E vigiar é a gente prestar atenção, estar atento em alguma coisa, observar. Orar. O que é orar? É estar então em sintonia com Deus. É entrar em contato com Deus, é rezar. Mas existe, eu achei interessante, que existe uma outra palavra registrada por Marcos, anotando o sermão profético de Jesus, no capítulo 13, no versículo 33, quando Jesus acrescenta uma palavra a mais, que ele diz: olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Diante de tudo que nós estamos vivendo, eu acho que nós já estamos vivendo esse tempo que Jesus nos alertou lá atrás. Porque hoje, se nós prestarmos atenção, muitas coisas que aconteciam no tempo de Jesus, nós estamos vivendo hoje. O materialismo impera em tudo, não é? Então, de acordo com essa visão, o que nós temos que tirar dessa palavra olhar? É que Jesus está nos dizendo para que a gente olhe à nossa volta, como que nós estamos enxergando o mundo, né? O mundo geral. Nós não vamos consertar o mundo, né? Mas nós podemos nos ajudar nesse pequeno mundo que nós estamos. Então, como que nós estamos olhando isso? Será que nós estamos olhando mais com os nossos olhos físicos do que com os olhos do Espírito? Porque nós não podemos nos deixar influenciar por essas coisas, as ilusões que o mundo nos oferece. Porque são muitas, não é? Não podemos nos deixar levar pelas fantasias. Então, devemos tomar o cuidado, fazer uma análise de nós mesmos. Como que eu estou vendo isso? Quais os cuidados que eu estou tomando para comigo mesma em relação a Deus, em relação ao mundo? Então, precisamos ter olhos de ver aquilo que é verdadeiro, aquilo que vem de Deus, não é? Não nos deixar levar pelo que é ilusório, pelo que é falso. Por mais difícil que pareça que nós passamos por muitas dificuldades, e por mais difícil que pareça isso, a gente não pode desanimar, porque nós sabemos que nós somos cuidados por Deus. Nós somos amparados, nós somos protegidos por Jesus. Então nós não devemos nos desvincular desse lado espiritual, não é? Porque no nosso dia a dia, a gente busca mais o que? As coisas para nossa matéria, para o nosso bem-estar físico, né? É natural. Isso daí é natural, não tem nada de errado com isso, porque nós devemos mesmo buscar uma qualidade de vida boa, preocupar com a nossa saúde, com a nossa família. Isso daí é a essência mesmo nossa. Mas nós não podemos esquecer que nós não somos somente matéria. Nós estamos aqui passando por um estágio evolutivo e nós vamos voltar para a nossa casa. E a nossa casa é a parte espiritual. E o que é que nós vamos levar?
Então, além do alimento para o nosso corpo físico, nós também precisamos do alimento para a nossa alma, não é? Então, esse olhar do Espírito que a gente está se referindo é o quê? É a gente ver aquilo que tem no nosso coração, porque olhar com os olhos do Espírito, isso está vinculado à nossa evolução espiritual. E nós não podemos nos esquecer disso. Então, quanto mais nós confiamos em Deus, quanto mais nós temos o conhecimento das suas leis, mas não adianta só a gente ter o conhecimento, nós temos que ter a prática também, né, desses conhecimentos, mais vai se expandindo o nosso olhar como um todo, a nossa volta, e mais vai se expandindo a nossa consciência. Então nós vamos compreender melhor tudo o que acontece conosco, porque nós não somos vítimas de nada e nós não passamos por nada do que nós não devemos passar, não é? Eu me lembro que quando criança eu ouvia sempre os adultos falando: os inocentes pagam pelos pecadores, não é? Já ouviram essa frase? Mas não existe, nós não somos inocentes. E ninguém paga pelo erro do outro. Nós estamos aqui por nós mesmos, para nos melhorarmos, não é? E então nós temos que ter esse olhar para a nossa própria vida. O que é que eu estou fazendo? Qual o caminho que eu estou seguindo? Será que as minhas escolhas estão me levando para a minha evolução moral e espiritual? Ou ela está me conduzindo mais ao erro, mais ao fracasso? Olhar-se antes de olhar as mazelas dos outros também é uma das frases do nosso mestre. Então, esse olhar é uma reflexão para nós mesmos, é vigilância de nós mesmos, não é? Porque Jesus disse mais uma frase, que inclusive foi isso que me fez falar sobre esse tema, que é: vigiai e orai para não cairdes em tentação. E aí eu fico pensando, o que é essa tentação? Por que essa tentação aparece em nossa vida, surge em nossa vida, não é? Então nós temos que prestar muita atenção, e a gente relembra que na prece do Pai Nosso, Jesus já põe essa palavra tentação. Não nos deixeis cair em tentação. Se nós prestarmos atenção quando a gente está fazendo essa prece do Pai Nosso, nós vamos ver que ao falar não nos deixeis cair em tentação, nós estamos pedindo força para Deus, para que Ele nos dê força, nos dê equilíbrio, para que na hora das provas, na hora do, entre aspas, do perrengue da nossa vida, a gente não se deixe influenciar e cair naquelas tentações que o mundo está nos oferecendo. Então, nós precisamos sempre pedir a Deus que Ele nos abençoe, que Ele nos fortaleça, não é? Porque essas tentações, como que eu vou dizer, é tipo assim, ela já está em nós. Então, nós temos que ver. Algumas delas nós já adquirimos aqui, nessa caminhada que nós estamos. Mas muitas nós já trouxemos do nosso passado, de vidas passadas. Porque se nós estamos aqui, é porque em vidas passadas nós cometemos equívocos, nós cometemos alguns erros, não é? Por isso que eu disse que nós não somos inocentes em nada, não é? E se estamos estagiando aqui nesse planeta, é porque Deus nos dá a misericórdia para que nós possamos voltar aqui e corrigir esses débitos que nós adquirimos, não é? E as nossas, como que a gente consegue isso? Através das nossas reencarnações.
não quer dizer que numa encarnação basta para a gente corrigir todos os nossos erros, não é? Se nessa encarnação a gente nos libertar de algumas das nossas fraquezas, já está bom, porque é difícil, não é? Ainda mais quando a gente se põe mesmo, quais são as minhas mazelas, quais são as minhas fraquezas, onde que eu sou mais suscetível a cair em erro, não é? Então, por isso nós temos que ter o autoconhecimento, não é? Nós temos que fazer uma análise de ver onde que eu sou mais suscetível ao erro, porque esses erros, como que eu vou dizer? Essas fraquezas e essas fragilidades que nós temos, elas vão surgir na nossa vida aos poucos. Às vezes nós nem sabemos que nós temos determinado defeito, mas basta um clique e aquilo desperta em nós, não é assim? Às vezes a gente se acha vê um defeito do outro e fala, esse eu não tenho. Passam uns dias, a gente se vê naquela situação, é ou não é? Então, nós não podemos, nós devemos ter esse autoconhecimento para a gente saber quais são as nossas tendências a cair no erro, não é? E então, nós precisamos ver que quando Jesus disse, orai e vigiai para não cair em tentação, também não significa que então eu vou estar sempre orando, sempre vigiando e eu não vou passar por essas provas. Não. Quem vigia, quem ora, ele está mais fortalecido para que ele não caia nesses erros, não é? Porque quando a gente vigia, quando a gente ora, Jesus nos envia anjos de luz que nos fortalece. Então a gente fica menos suscetíveis a cair no erro. Então nós devemos ter essa vigilância em nós mesmos, não é? É preciso ter atenção então nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, porque o nosso pensamento emana energia. Então nós devemos começar a nos policiar pelo nosso pensamento. Se eu penso no bem, se eu tenho bons pensamentos, se eu vibro no bem, no positivismo, o que eu estarei fazendo? Estou emanando boas energias para o universo e recebendo boas energias. Se eu vibro somente no pessimismo, se eu só reclamo, se as minhas conversas no dia a dia é somente sobre tragédias, esse tipo de coisa, então eu estou vibrando no negativismo. E esses meus pensamentos, essa minha vibração também é emanada para o universo e para o meio em que eu convivo. Então logo essas energias são deletérias. Com isso, o que acontece? Se eu vibrar no negativismo, eu vou atrair o quê? Só coisas negativas. E quando eu tenho esse tipo de vibração, acaba que atrai até doenças físicas para nós. Vocês já prestaram atenção? A pessoa que é negativa, ela está sempre com dor, ela está sempre se queixando, ela está sempre reclamando. Então nós temos que nos policiar e vibrar sempre no positivo, vibrar sempre no bem, porque nós temos uma proteção lá de cima, não é? E Deus nos criou para quê? Para vibrarmos no negativo? Não, para sermos felizes, não é? Para sermos espíritos perfeitos. E as nossas caminhadas aqui de encarnação em encarnação, nós vamos evoluindo cada vez um pouco mais, não é? Quem não aprende a vigiar, então, continua sempre errando, não é? Porque, como eu já disse, a gente cai onde a gente é mais fraco, não é? Essas fraquezas, essas tentações que o mundo nos oferece, são aquelas que existem em nós, né? Como eu já falei.
E se nós temos então já alguns conhecimentos de Jesus, nós temos essa doutrina que nos alerta, que nos faz despertar para o que é essencial em nossa vida. E o que é essencial para nós? É fazer a nossa reforma íntima, é nos libertar dessas fraquezas que nós temos. Então a gente não pode mais fingir que a gente não sabe como nos corrigir, não é? Nós temos então todos esses ensinamentos de Jesus, apesar de que nós não conhecemos todos ainda, não é? Mas o pouco que nós conhecemos, nós devemos colocá-los em prática no nosso dia a dia. O apóstolo Tiago dizia o seguinte: feliz daquele que sofre a tentação. Ele diz a palavra, já começa, feliz daquele que sofre a tentação, não é? Eu, por exemplo, faço de tudo para não passar por elas, não é? Mas a gente não está ileso a isso. Então, repetindo, feliz daquele que sofre a tentação, pois quando ele for provado, receberá a recompensa da sua vida. Então, a tentação é a oportunidade de nos melhorarmos, porque nós não estamos aqui passando, sabe, como se a gente estivesse num parque de diversões. Tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Não, nós vamos passar pelos perrengues sim, porque estamos num mundo de provas e de expiações, não é? Então, nós devemos ser vigilantes e mais fortes do que essas tentações, do que essas nossas fraquezas. E onde nós vamos encontrar forças para que a gente, para que a gente vença essas tentações? Nós vamos encontrar forças e equilíbrio através das preces, através das orações. E a prece decorre da lei de adoração, que está no Livro dos Espíritos e no Evangelho segundo o Espiritismo. E na questão 659, Kardec pergunta: qual é o caráter geral da prece? E os Espíritos respondem: é um ato de adoração. Fazer preces a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, pôr-se em comunicação com Ele. Pela prece podemos três coisas: louvar, pedir e agradecer. Então, a prece é quando buscamos Deus, trazemos Deus para a nossa vida, não é? Quando vamos até Deus para uma conversa sincera, uma conversa franca, com o objetivo de buscarmos neles força para que a gente vença as dificuldades que a vida nos impõe. A prece nos fortalece, nos dá bom ânimo. Ela é o recurso mais importante, porque é quando não só pedimos, mas nós também agradecemos a Deus. Agradecemos o dom das nossas vidas, a oportunidade de estarmos aqui, para que a gente possa corrigir os nossos erros e nos melhorar, não é? Nós sabemos que no plano espiritual a fila de espíritos para reencarnar é muito maior do que o número de encarnados no planeta. Então, quando eu ouvi isso, eu falei, nossa, é assustador, não é? Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu tenho que prestar atenção e aproveitar o máximo do tempo que eu tenho aqui para a minha autoavaliação, para que eu possa me corrigir, para que eu possa, quando voltar para o plano espiritual, levar uma malinha pequena, não é? Menor do que quando eu cheguei aqui, porque eu tenho que me redimir de algumas coisas. Na questão 660, Kardec pergunta: a prece torna um homem melhor? Achei maravilhosa essa pergunta de Kardec. E os espíritos assim respondem: sim, porquanto aquele que ora com fervor e confiança se
se faz mais forte contra as tentações do mal e Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo. É um socorro jamais recusado quando pedimos com sinceridade. Então veja bem, a prece para ser agradável a Deus, para chegar até Ele, tem que ser uma prece feita com o coração, tem que ser feita com sinceridade, não é? Não importa se ela é uma prece pronta, se estamos fazendo a prece do Pai Nosso, da Ave Maria, da prece de Cáritas, não importa se seja essa prece, se seja uma prece espontânea, uma prece longa, não precisa palavras bonitas, às vezes até sem palavra nenhuma. Quando perguntaram a Madre Teresa, a senhora quando ora, o que a senhora fala com Deus? E ela disse, nada, eu só escuto. E o que Deus responde? Nada, só escuta. Maravilhoso isso, não é? Por quê? Porque para Deus precisa o quê? Precisa da nossa sinceridade, do nosso coração. Deus nos conhece, Ele nos criou, Ele nos conhece perfeitamente. Então, Ele sabe muito mais sobre nós do que nós mesmos. Então, às vezes não precisa palavras para eu entrar em sintonia com Deus. O que precisa é da minha sinceridade. Tem uma história que minha mãe falava muito quando a gente era criança, e eu adorava essa história. E só vim entender depois, né? E eu acho que é uma história comum a todos vocês também, que é de um senhor que ele ia à igreja todos os dias quando a igreja estava vazia. Todos os dias, no mesmo horário, ele entrava ali na igreja, sentava num dos últimos bancos, ficava ali alguns minutinhos só e saía. Isso era rotina na vida dele. E um dia o padre, encabulado com aquilo todos os dias, mas ele fica tão pouco tempo, foi conversar com ele e perguntou, o senhor vem todos os dias na igreja, fica tão pouco tempo, o que o senhor vem buscar? O que o senhor pede? Aí ele disse, eu venho conversar com Jesus. Aí o padre disse a ele, mas o senhor fica tão pouco tempo, que conversa é essa, né? Tão pouco tempo. Aí ele disse, padre, eu não sei rezar. Então eu chego, olho para aquela imagem que me representa Jesus e digo a ele, oi Jesus, eu estou aqui, eu sou o Zé. Acho que vocês conhecem essa história, não é? E passado o tempo, o Zé ficou doente, foi internado, e ficou tempo internado numa enfermaria. E a enfermeira que cuidava ali daquela ala observou que depois que o Zé chegou ali, aqueles enfermos que também ali estavam passaram a ficar mais animados, a reclamar menos, a sorrir um pouco mais. E ela disse que aquilo era a alegria que o Zé passava para aqueles outros amigos que também estavam ali em tratamento. E a enfermeira disse que interessante, ele é tão alegre, mas ele não recebe visita nenhuma. Então ela, conversando com ele, disse, o senhor é tão alegre, depois que o senhor aqui chegou, mudou o ambiente, todos estão mais otimistas, com mais esperança. E de onde vem essa alegria toda que o senhor tem, que o senhor passa para os outros? Aí ele disse, essa alegria vem de uma visita que eu recebo. Ela pensou, ele não recebe visita nenhuma, mas não comentou. Ah, é? Ele disse, eu recebo uma visita e essa visita chega, fica aos pés da minha cama, fica ali em pé. Ele olha para mim, sorri e me diz, oi Zé, eu estou aqui. Eu sou Jesus.
essa história sempre me impressiona, sempre me emociona. Porque veja bem, ele ficava tão pouquinho tempo ali na igreja, mas ele tinha uma fé tão grande, não é? Não precisava de palavras. E Jesus via que aquele coração era sincero. Tanto que Jesus via que Jesus estava ali ao lado dele naquela enfermidade. Então veja bem o poder da oração, não é? Chico Xavier também sempre dizia que a prece de uma mãe arromba as portas do céu. Então nós devemos estar vigilantes e sempre orando, que é isso que nos fortalece, não é? Mais uma frase de Jesus que ele diz: pedis e ser-vos-á dado. Então é natural que o filho peça ajuda ao pai. Quando nós temos os nossos perrengues, a gente não corre no colo do pai, no colo da mãe, não é? E por que não no nosso Pai maior, naquele que nos criou? Então nós sabemos que pedir ajuda ao Pai é um ato de gratidão e também de humildade, de saber que nós não somos autossuficientes, né? E a oração é um ato de humildade, porque nós sabemos que acima de nós existe um ser supremo, que tudo sabe sobre nós e que nos inspira, que nos ajuda, que nos protege, que cuida de nós. Mas vem uma pergunta: e nós devemos orar somente por nós? Ou pelos nossos familiares? Não, nós devemos orar por tudo e por todos, não é? Vocês viram que corrente de oração maravilhosa que houve agora com essa tragédia lá no sul, não é? Todos, o Brasil todo e gente de fora fazendo aquela corrente de orações, não é? Nós às vezes não podemos estar ali com aquelas pessoas, mas a nossa oração, a nossa vibração chega até aqueles corações e os fortalece, não é? Então nós devemos orar por aqueles que passam por necessidade, por provas, por expiações, orar também para os nossos inimigos. Muito importante isso, não é? Eu costumo sempre em minhas preces orar para aqueles que ainda não despertaram para o amor de Jesus, não conhecem Jesus. E ainda nós sabemos que existem muitos grupos, infelizmente, que lutam contra o nome de Jesus. Não sei se vocês já observaram, já prestaram atenção, tem muitas coisas que aparecem para nós na internet. Claro que nem tudo a gente deve acreditar, mas há muitos grupos que querem apagar o nome de Jesus da história da humanidade. Então nós devemos orar para esses corações que estão equivocados, porque Jesus mesmo disse na cruz ainda: Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. Então quem sabe a minha oração, a sua oração, a oração do outro, juntando tudo isso, vai chegar. Em qualquer lugar nós podemos entrar em sintonia com Deus, não é? Às vezes a gente está lavando uma louça, está fazendo um almoço, a gente faz uma prece, não é? Eu acho que aquela pessoa que cozinha, eu acho que é a melhor dádiva, porque ela está ali alimentando a família. E quando você cozinha ali com o coração, fazendo uma prece, aquele alimento parece que fica mais saudável, não é? Fortalece mais a nossa alma também, porque você colocou ali toda a sua energia, toda a sua vibração. E eu acredito muito na vibração do ser humano, não é? Então, quando você está fazendo uma caminhada, pode fazer uma oração também, não é? Só que a oração, ela, como já foi dito aqui, né, segundo os Espíritos, ela tem que ser feita de coração. Porque se a gente faz uma oração por fazer, de boca para fora, como a gente costuma
costumo dizer, essa oração não chega até Deus, não é? Ela não chega nem até o teto ali da nossa casa ou aqui do centro espírita. Então nós temos que orar mais com a alma, com o coração. Não sei com vocês, mas há pessoas que acham que a oração delas não chega até Deus. Quantas pessoas que chegam e pedem para a gente, ora por mim, já aconteceu isso com vocês? Ora por mim, por favor, você tem mais fé, a sua oração chega mais rápido para Deus, então, por favor, ore por mim. Eu ouço muito isso. Então, eu falo, não, eu posso orar, mas você também tem que fazer a sua parte, porque Deus ouve todos os corações. E como a história aqui do Zé, não é? O Zé não sabia orar, ele só falava, Jesus, eu estou aqui. Por quê? Jesus ouvia. Jesus manda espíritos de luz ali ao lado daquela pessoa que fortalece. Então, a prece, aquele pensamento dela, atinge uma luminosidade que chega até as altas esferas, não é? Então, todos nós podemos entrar em sintonia com Deus, né? Como nós já dissemos, não tem palavra, não tem... Podemos estar em silêncio, mas se o nosso coração está em sintonia com Deus, ali nós atingimos as esferas mais altas. E aqui nós estamos para nos esforçar, para sermos melhores, para aprendermos a amar, aprendermos a ser fraternos, a fazer a caridade. E a caridade, quando feita de coração, é a melhor das orações. Porque aí nós estamos pondo em ação, pondo em prática o nosso amor para com o próximo. Como o Carlinhos falou aqui no começo, não é? A caridade é o que nos aproxima mais ainda de Deus. Mas não é fazer também a caridade esperando uma recompensa. É fazer com amor no coração. Tudo que nós fazemos, nós não devemos fazer esperando um retorno, não é? Em relação à caridade. Nós temos que fazer com sentimento de alma. Então, já encerrando, quando olhamos, são essas 3 palavrinhas que eu queria trazer hoje para nós. Quando olhamos, vigiamos e oramos, estamos atraindo espíritos de luz que nos intuem bons pensamentos, nos dão forças e equilíbrio, e assim nós vamos transformando o nosso ambiente onde estamos num ambiente de paz, não é? Com energias benéficas. A vigilância vem antes da oração, e a oração, por sua vez, alimenta a vigilância, e isso vai nos tornando cada vez mais fortes. Uma outra frase importante de Jesus para esse texto, quando ele diz: quando quiseres orar, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu Pai que te vê em secreto e te recompensará. Lindo isso, não é? Diante de tudo que a gente falou, mas o que é entrar no seu quarto? Não é o nosso quarto físico, é entrar no nosso íntimo, é a nossa alma voltada para Deus. E esse fechar a porta? Fechar a porta é a gente se isentar de tudo que está lá fora e entrarmos apenas em sintonia com Deus. Então nós não podemos esquecer dessa frase também de Jesus, não é? Achei também muito lindo um exemplo de Santo Agostinho. Santo Agostinho, quando ia se deitar no final do dia, ele sentava-se em sua cama e ali ele fazia uma retrospectiva do seu dia. E passava em revista tudo que ele fez durante aquele dia, o que ele fez de bem, se ele falou alguma palavra que tenha magoado alguém, se ele deixou de fazer alguma coisa. Então, ele fazia uma autoanálise do dia que ele teve, não é?
para que no dia seguinte ele não repetisse os mesmos equívocos daquele dia. E com isso ele estava fazendo também uma oração e estava já se preparando para ser melhor no dia seguinte. Isso também é uma prece, não é? Porque, na verdade, o que é a prece também? Se Santo Agostinho fazia isso, ele estava fazendo o quê? Um estudo, não é? Do comportamento dele. Então a prece é um estudo de nós mesmos. Então eu acho que nós devemos também seguir esse exemplo de Santo Agostinho. E antes da gente se deitar, né, para o descanso, a gente também passar em revista tudo que a gente fez durante aquele dia. Onde que eu posso melhorar? Será que eu falei alguma coisa? Será que eu magoei alguém? Será que eu deixei de fazer alguma coisa em benefício de outra pessoa? Então nós devemos também nos policiar nisso todos os dias, não é? E assim a gente vai estar agindo de acordo com os ensinamentos de Jesus, não é? Então, reforçando essas 3 palavras que Jesus trouxe para nós, olhai, vigiai e orai. Resumindo tudo isso, eu deixo para hoje então, olhar. O que significa então olhar? Só reforçando, é olhar com os olhos do Espírito, tudo que está à nossa volta, é estar atento, não é? Vigiar, é vigiar os nossos atos, os nossos pensamentos. Porque, como eu disse, eu acho que nós erramos muito mais pelo pensamento do que pelos nossos atos, pelas nossas ações, não é? Porque quando a gente vê, a gente já está ali julgando, criticando, não é? Então nós devemos vigiar muito os nossos pensamentos. E orar. Orar é estar sempre em sintonia com Deus e com a espiritualidade, mas com convicção, com sinceridade de alma, não é? Então, se nós seguirmos esses ensinamentos, esses três verbos, essas 3 palavrinhas que Jesus disse, olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegar o tempo, o nosso tempo já chegou. Então nós temos que ser um pouquinho mais atentos e nos policiar, não é? E fazer as coisas de acordo com os ensinamentos de Jesus, que lá no começo eu disse, que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então ele já disse, eu sou o caminho. Então, para que a gente conduza a nossa vida com retidão, vamos seguir o caminho de Jesus. E como que eu sigo o caminho de Jesus? Através dos conhecimentos adquiridos e da prática desses conhecimentos, não é? Então é assim que nós vamos nos preparando para a gente evoluir um pouco mais e termos um norte para a nossa caminhada terrena aqui na Terra, seguindo essas 3 palavras e seguindo então o caminho de Jesus. Muita paz, muita luz a todos. Que Deus nos abençoe. Hoje eu vejo aqui toda a paz, toda a harmonia em vossos corações. Que todos tenham uma boa semana, acompanhado realmente daqueles que nos guiam para a retidão dos caminhos. Que Jesus está e seja conosco, hoje e sempre, e que a tua paz permaneça em nossos corações, hoje e sempre. Que assim seja. Um bom dia a todos, uma boa semana, e muita paz e harmonia.